Breno, estamos ao vivo. Obrigado, doutor Jorge. Novamente, bom dia a todos. Bom dia ao doutor Jorge, advogado da Recuperanda, ao doutor Jorge da Bex e aos demais credores. Hoje vamos fazer a Assembleia da Sociedade Costa Campos, uma Assembleia em continuação, referente ao processo 557, 58, 55, 2017, 8130707, em trâmite na primeira vara civil de Varginha, com o doutor Augusto. Inicialmente, eu vou nomear, para facilitar os trabalhos, o doutor Aldo Ramos, que é o perito contábil do processo, e ele vai ser o meu secretário nessa Assembleia também. Inicialmente, também, gostaria de falar sobre uma recente decisão do Tribunal de Justiça, do qual obriga, que essa Assembleia seja necessariamente votada no plano de recuperação judicial, ou seja, não há possibilidade de uma eventual suspensão ou algo do gênero, e muito embora os demais credores, a maioria dos credores concordem. Então, necessariamente, nós temos que votar o plano de recuperação judicial. Diante disso, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Jorge Nicola, para saber se ele tem alguma coisa a mencionar, para a gente já partir para a votação. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Eu vou tirar o fone, porque tá bem abafado o som. Espera um pouquinho só. Todos me ouvem? Sim. Perfeito. Melhorou. Estava muito abafado esse som aqui. Eu não sei o que aconteceu. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Breno. Bom dia, Aldo. Toda a equipe aí da administração judicial. Bom dia ao Jorge da Bex, meu xará. E a toda a equipe da Bex aqui presente, que viabiliza a realização da Assembleia Virtual. E cumprimento aí todos os colegas, advogados que representam os credores e os próprios credores aqui presentes na Assembleia. Doutor Breno, como o doutor falou, só gostaria mesmo de consignar em ata que, embora haja aquela decisão do Tribunal de Justiça, obviamente não vamos descumpri-la, até mesmo porque foi um compromisso nosso aí com os credores, a realização dessa Assembleia para, enfim, colocarmos em votação o plano de recuperação judicial. Mas somente a Recuperanda discorda ali da decisão do tribunal, vai se manifestar ali em relação à decisão, até mesmo porque não cabe ao Poder Judiciário decidir acerca do que a Assembleia de Credores decide. Então, se fôssemos novamente colocar em votação a suspensão, quem decide são os próprios credores. Gostaria só de consignar a posição da Recuperanda nesse sentido. E eu volto a palavra ao doutor. Eu não sei se o doutor vai fazer a leitura da ata, vai colocar a ordem do dia, mas depois que voltar a palavra, eu gostaria de fazer a explanação sobre as alterações que foram feitas no plano original apresentado, justamente em razão de algumas negociações que foram feitas aí, que até agradeço, peço desculpas pela demora em colocarmos o plano em votação, agradeço a paciência e compreensão de todos, pelo apoio em trazermos um plano ajustado, em conseguirmos negociar com todos os credores para, enfim, colocarmos o plano em votação. Então, eu retomo a palavra, eu não sei se o doutor vai fazer, até para cumprir formalidades legais aí, de fazer a leitura do edital, para a gente poder iniciar a Assembleia. Obrigado. Obrigado, doutor Jorge. Vamos consignar em ata a questão da divergência. Realmente é uma decisão diferente, mas, como a senhora falou, a gente teria que cumprir essa decisão, não tem como, Antes de fazer a leitura do edital, só queria pedir ao doutor Jorge da Bex para colocar o quórum presente aqui, por favor. Perfeito, doutor. Só um momentinho que a plataforma vai estar compartilhando para todos visualizarem. Perfeito, obrigado.
Está compartilhado, eu vou realizar a leitura. Essa seria a lista de presença. Nos créditos trabalhistas temos 100% presente, que dá R$ 983. Nos créditos da garantia real temos 100% de presença, que dá o total de R$ 4.876.523,53. No crédito quirografário temos 100% dos presentes, que dá o total de R$ 7.855.159,12. Nos créditos MEEPP temos 100% dos créditos, que dá o total de R$ 25.816,20. Só peço que aguarde um momento. Pessoal, desculpa, a gente teve um probleminha aqui na internet, já voltou. Perdão. Vamos fazer a leitura do edital. Como o edital ele é edital referente às assembleias anteriores, vamos ler somente o caput. Comarca de Varginha, Minas Gerais, primeira vara civil desta comarca. Recuperação judicial de Ótima Veículos Limitada, Máxima Veículos e Peças Limitada, Modelo Veículos Limitada e Sociedade Costa Campos Limitada. Processo número 500.5758, 55, 2017, 8130707. O doutor Augusto Moraes Braga, juiz de direito titular da primeira vara civil da comarca de Varginha, estado de Minas Gerais, o exercício de seu cargo e na forma da lei torna público o presente edital, considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus e as orientações do CNJ a respeito das recuperações judiciais, far-se-á necessário Assembleia de Credores em formato virtual. Assim, fica a Assembleia Geral de Credores, em continuidade designada para 12/11/2020, às 10h01, sendo o credenciamento de 9 às 10 horas do respectivo dia referente à empresa Sociedade Costa Campos Limitada e para o dia 12/11/2020, às 14h31, sendo o credenciamento das 13h30 às 14h31 do respectivo dia, referente à empresa Ótima Veículos Limitada. As assembleias serão realizadas em formato online, por meio da plataforma específica, gerenciada pela empresa Brasil Expert, sendo presidida pelo presidente da Assembleia Judicial, Dr. Breno da Silva Dantas, OAB 164992. Obrigado, Aldo. E assim, a pauta do dia de hoje,
a votação do plano de recuperação judicial com um quórum fixo. Gostaria de abrir novamente a palavra para o Dr. Jorge para alguma explanação sobre o plano e eventuais alterações. Na sequência, vamos iniciar a votação. Vamos lá, obrigado, Dr. Breno. Pessoal, eu estou com uma obra aqui atrás. Se tiver muito alto o barulho de fundo, me avisem que eu aumento o meu tom de voz, por gentileza. Eu não sei se todos conseguiram acompanhar. Na última assembleia, a gente suspendeu os trabalhos porque ainda estávamos em tratativas com alguns credores. Alguns dos senhores já devem ter verificado nos autos que houve remanejamento de um credor do Banco BDMG para a classe 2, e a gente precisou ajustar alguns pontos, porque, como eu falei nas assembleias anteriores, estamos tratando assembleias da Ótima, né, Sociedade Costa Campos em conjunto, justamente em razão da relação entre os credores, né, da coobrigação existente entre as recuperandas. Então, os dois planos praticamente caminham juntos. Por isso que a gente precisou suspender os trabalhos até conseguir concluir essa etapa. Concluída a etapa, apresentamos recentemente, no dia 23/4, agora de 2021, apresentamos um modificativo, na verdade, até mesmo em substituição, porque ele foi um modificativo integral ao plano anterior. Não sei se todos tiveram acesso, tiveram conhecimento dele. Basicamente, a gente alterou algumas questões em relação aos pagamentos, eu vou passar para os doutores aqui, e algumas questões até mesmo que a jurisprudência atual modificou, principalmente em relação a muitas das solicitações dos senhores credores, quando se trata de supressão de garantias. Então, a gente atualizou o plano, basicamente se adequando à jurisprudência atual, se adequando ao posicionamento dos tribunais. Então, só para começar, em relação aos pagamentos da classe 1, não foi feita alteração. Os pagamentos da classe 1 trabalhista já estavam previstos no plano anterior, bem como ficaram mantidos no plano substitutivo. Serão pagos no prazo do artigo 54, ou seja, até um ano da aprovação, da publicação, na verdade, da homologação do plano de recuperação judicial, e com limitador ali de 150 salários mínimos, remanescendo algum valor, será pago nas condições da classe 3 quirografário. Acredito que aqui na Sociedade Costa Campos não tenhamos nenhuma situação dessa, mas a previsão existe, eventualmente, se entrar algum credor nessa condição, o plano já está aprovado nesses termos, tá? A alteração mais significativa foi na classe 2, em razão da alteração recente aí do quadro de credores, tá? Precisamos alterar. Antes, a gente estava prevendo um deságio de 80% já logo no valor de face, né? Com carência de 22 meses e pagamento em 15 anos. Nós fizemos a alteração dessa cláusula para não mais prever um deságio de início no valor de face, mas sim uma cláusula, uma condição de bonificação de adimplência. Então, não é chamado deságio, sim bônus de adimplência, e ele é aplicado ao final. Então, para a classe 2, o pagamento será dividido em duas tranches, né? A primeira tranche vai ser pago em 150 meses, só confirmar que isso é isso mesmo, mas são 150 meses, o valor de 80% do valor de face, tá? E com a classe 2 tem uma correção específica, que foi o que a gente negociou com os credores atualmente nessa condição. Deixa eu pegar aqui, que vai ser a aplicação do índice da Selic, com juros de 1% ao ano. Então, essa condição de correção monetária e juros aplica-se somente para os credores da classe 2. O período de carência será de 18 meses, tá? Então, 18 meses de carência, pagamento no valor de 80% do valor da dívida de face, em 150 parcelas iguais, mensais e sucessivas, tá?
e tudo isso iniciando a partir da data da publicação da homologação do plano. Isso em relação à tranche 1. A tranche 2, que é o remanescente de 20%, né, será pago à vista, com as correções aplicáveis aí para a cláusula 2. Entretanto, a tranche 2 ela prevê justamente a cláusula de bonificação de adimplência. Então, caso a recuperanda não tenha atrasado nenhuma das tranches, nenhuma das parcelas da tranche 1, o credor aplica o bônus de adimplência de 20%, ou seja, né, ele dá a quitação somente com aqueles valores pagos em dia pontualmente na tranche 1. Então, essa é a alteração que foi substancial aí em relação à classe 2. Em relação às classes 3 e 4, nós entendemos melhor ali, até mesmo pelas condições atualmente, né, de mercado e condições econômicas que o Brasil passa, o que impactou bastante aí no faturamento das recuperandas, tanto da Ótimo quanto da Sociedade Costa Campos. Estamos falando aqui só em Sociedade Costa Campos por enquanto. Nós aumentamos um pouco o deságio em 10%, então passou de 80% para 90%, mas em contrapartida nós reduzimos o prazo de pagamento, o que era prazo de 15 anos passou a ser prazo de 10 anos. Alteramos também, e isso serve para as demais classes 1, 3 e 4, alteramos a correção monetária, o índice aplicado é um índice global, acumulado aí de 3% ao ano, para correção e juros, o que é melhor também em relação ao índice anterior, que estava com TR mais 1, considerando ali também que a TR, por enquanto, está negativa. Então, melhoramos as condições de correção para as demais classes. Foi incluído uma nova previsão no plano, que não tinha no plano anterior, de direcionamento passivo fiscal, aí até mesmo para atender os preceitos da lei reformada, 11.101, foi reformada pela 14.112. Então, a gente incluiu essa previsão. Demais previsões que foram alteradas de forma substancial é que antes existia a previsão de supressão das garantias, até mesmo para não afrontarmos aí a súmula 51 do STJ, alteramos para o que é possível hoje, né, através de estudos de precedentes jurisprudenciais, a possibilidade de suspensão condicional, né, em relação aos avais coobrigados e demais garantidores da recuperanda. Então, durante a adimplência pontual do plano de recuperação judicial, a gente prevê que os credores, os coobrigados, garantidores e avalistas não podem ser executados enquanto o plano estiver sendo cumprido. Ok? Concluindo o pagamento, havendo a quitação de pagamento do plano de recuperação judicial, há, evidentemente, a novação real e objetiva da dívida, e, portanto, aí quitados todos os credores. Que mais? A gente incluiu também, na verdade, fez uma alteração. Antes estava previsto que a recuperanda teria um prazo, né, em eventual evento de descumprimento de plano, um prazo para ou pagar, né, o inadimplemento, ou apresentar um novo plano de recuperação judicial e convocar nova Assembleia de Credores. Obviamente, alguns tribunais vinham anulando essa cláusula, porque é divergente daquilo que a lei expressa, né, que o artigo 61, parágrafo 1º, ele determina a convolução imediata da recuperação judicial em falência em caso de inadimplemento do plano. Então, também alteramos para adequar o plano de recuperação judicial da Sociedade Costa Campos à letra da lei. Então, não há mais aquela previsão de convocação de assembleia em caso de eventual inadimplemento do plano. Era isso, basicamente. Eu não sei se os senhores credores chegaram a olhar a íntegra do plano. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição aqui para tirar. Obrigado, doutor Breno. Volta a palavra. Obrigado, Jorge. Eu gostaria só de pedir, se algum credor tiver alguma dúvida, para colocar no chat, que aí a gente abre o áudio, por favor.
Doutor Jorge, eu só queria te pedir também, por favor, que esses pontos que você colocou aí, para a gente conseguir dar em ata, se você puder mandar, por favor, aqui no chat, que a gente coloca na ata, que eu acho que fica mais completo, pode ser? Eu vou colocar, doutor Breno, eu vou começar a escrever aqui. Uhum. Só a cláusula do credor garantia real é que é um pouco mais complexa. Se me permitir, eu posso copiar a cláusula. Claro, sem problema. Não tem problema Tá não. bom. É só para a gente conseguir. Não. Acho que nenhum credor, então, ficou com dúvida, né? Opa, acho que alguém falou aqui. Doutor Sérgio, o Jorge da Bex, só pode abrir o áudio do doutor Sérgio, por favor? Está liberado o microfone do Dr. Sérgio. Bom dia a todos novamente. Bom dia, Jorge, os Jorges, Nicola e da Bex. Bom dia, doutor Breno. Bom dia a todos os demais presentes. A fim de atender uma determinação da minha diretoria quando da aprovação da proposta, eu gostaria de sugerir, de pedir a inclusão de um item pequeno no plano de recuperação que constasse isso em ata, para ver se possível, recuperando a concordar. Que no caso de atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas mensais nas respectivas datas de vencimentos, deverá incidir em cargos moratórios previstos no contrato original. Coisa simples, apenas para que fique formalizado essa questão. Eu posso transcrever a cláusula aqui no chat, só para facilitar também. É um item pequeno. Beleza, ótimo. Então, o Jorge, Nicola, tá de acordo aí? A gente pode... Perfeito. Na verdade, a solicitação do Sérgio é confirmada até mesmo pela própria lei, né, em que as condições originais elas são retomadas no eventual inadimplemento ou atraso do cumprimento do plano de recuperação judicial. Então, a recuperanda está de acordo com a inclusão dessa menção. Perfeito, doutor Jorge. Então, nenhum credor mais quer fazer nenhum questionamento, acho que a gente pode colocar em pauta a votação do plano. Lembrando que o plano, né, com esses aditivos apresentados pelo doutor Jorge, bem como essa cláusula que foi apresentada pelo doutor Sérgio, do PDMG. Assim, o doutor Jorge Dabex, vamos colocar em votação o plano de recuperação judicial, por favor? Certo, a plataforma já vai estar preparando, doutor. Obrigado. Doutor Breno, podemos liberar a votação? Por favor. Então, a votação está liberada para todos. No canto esquerdo, é só clicar no botão votação. Os doutores podem clicar em aprovar todos, que seria a aprovação do plano, rejeitar todos, que seriam a rejeição do plano, ou abster do voto. Ou podem clicar em um por um dos credores a qual os doutores representam, e após isso é só clicar em confirmar que sua votação estará ok. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no bate-papo, que eu estarei auxiliando.
Todos já votaram? Espera apenas alguns momentos que vamos estar gerando o gráfico. Doutor Guilherme, acho que no chat é melhor, que aí a gente deixa tudo registrado. Nada. Doutora Suzane, já incluímos na ata aqui também, sua ressalva. Doutor Jorge, pode abrir, por favor, o quórum de votação. Perfeito, doutor. O doutor Jorge já vai estar compartilhando para todos. Perfeito, obrigado. Esses são os gráficos de votação. Na classe trabalhista, IME e PP é por cabeça, e classe garantia real e coreografária seria por crédito e por cabeça. Na classe trabalhista, 100% aprovaram, que dá o total de 13 pessoas, 13 credores. Na classe da garantia real, 100% de cabeça aprovaram e 100% dos créditos aprovaram, que dá o total de R$ 4.876.523,53. Na classe quirografária, temos 61,54% de cabeça que aprovaram e 62,90% dos créditos aprovados, que dá o total de R$ 4.940.726,42. E na classe ME e EPP, temos 100% das cabeças que aprovaram. O plano foi aprovado. Perfeito, doutor Jorge. Com isso, está aprovado, então, o plano de recuperação judicial.
Queria só reiterar ao doutor Jorge e ao doutor Guilherme que enviem aqui no chat as observações, né, para a gente constar em ata, que nós vamos confeccionar a ata para posterior leitura. Entretanto, pelo quadro aqui, né, fica demonstrado que o plano foi aprovado, a maioria dos credores, em maioria de classes. Algum credor tem algum questionamento, alguma dúvida, ou até recuperando também? Se tiver, por favor, manda no chat. Pois bem, pessoal, vamos só aguardar aqui para a gente confeccionar a ata, e aí a gente retoma com a leitura. Um minutinho, por favor.
Só mais um minutinho, viu? Já estamos concluindo.
Pessoal, vamos fazer então a leitura da ata. Pedir o pessoal da Bex para projetar para nós. O Aldo vai fazer aqui para nós. Por favor, Aldo. Ata de Assembleia Geral de Credores. Assembleia Geral de Credores da Recuperação Judicial da Empresa Sociedade Costa Campos Limitada, em recuperação judicial. Continuidade da AGC. Recuperação judicial, autos número 500.5758, 55/2017, 8130707. Requerente: Sociedade Costa Campos Limitada, em recuperação judicial. Sociedade empresária inscrita no CNPJ, Ministério da Fazenda, sob o número 18.182.667, 1000 contra 18. Sede na Avenida Afonso Pena, número 640, bairro Centro, CEP 37.270.000, Campo Belo, Minas Gerais. Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2021, às 10h01, por meio do sistema BEX, Assembleia Virtual, por ordem e determinação do excelentíssimo doutor juiz de direito Augusto Moraes Braga, juiz da primeira vara civil da comarca de Varginha, estado de Minas Gerais, presente e atuando como presidente da Assembleia, Dr. Breno da Silva Dantas, responsável técnico pela administradora judicial, Paz Finanças, Assessoria e Serviço de Consultoria Limitada, o qual passou a tratar da ordem do dia, ou seja, a resolução, através de votação dos credores, do plano de recuperação judicial da empresa Sociedade Costa Campos Limitada, em recuperação judicial. Neste ato, pedindo a palavra, foram realizadas algumas considerações pela administradora judicial acerca do tema recuperação judicial, a forma de votação e assinatura da lista de presenças, e também a obrigação de votação do plano na referida Assembleia, conforme a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tendo em vista a realização de Assembleia Virtual e com o intuito de facilitar os trabalhos do dia, o presidente da Assembleia nomeou o perito técnico da administradora judicial, senhor Aldo Ramos da Silva, para compor a mesa e secretariar a Assembleia, sendo assim aceita pelo mesmo. Em atendimento ao edital, foi informado que os trabalhos para o credenciamento dos credores aptos a votar foram iniciados exatamente às 9h, cujo término foi às 10h, tudo mediante assinatura na lista de presença, cuja assinatura é do próprio credor ou de seu procurador habilitado, no prazo de 24 horas antecedentes ao ato da Assembleia Geral de Credores, conforme foi devidamente esclarecido em edital de convocação, fazendo parte da regra da Lei 11.101 de 2005. Encerrados os trabalhos de credenciamento, tudo sob a fiscalização de perito técnico da administradora judicial, senhor Aldo Ramos da Silva, CRCMG 52993/0, foi constatada o seguinte quórum. Sociedade Costa Campos Limitada, 100% da classe trabalhista correspondente ao valor de R$ 983. 100% da classe com garantia real, correspondente ao valor de R$ 4.876.523,53. 100% da classe quirografários, correspondente ao valor de R$ 7.853.159,12. 100% da classe microempresa e empresa de pequeno porte, correspondendo ao valor de R$ 25.816,20. Tendo em vista que a presente Assembleia Geral de Credores, AGC, é em continuidade à segunda chamada que instalou-se em qualquer quórum, conforme dispõe o artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.105 de 2005, foi passada a palavra para o representante jurídico da recuperanda, para explanação sobre o plano de recuperação judicial. O advogado da recuperanda solicitou para constar em ata. Um minutinho. Jorge, você quer falar agora ou depois da leitura? Aí, agora sim, estava desabilitando o microfone aqui.
Breno, Aldo, só para constar, aqui no quórum que vocês utilizaram 100%, vocês utilizaram 100% do quórum de instalação, é isso? Porque não tem 100% das classes 3 e 4. Como é que é? Desculpa, repete. É que não temos 100% do quórum da totalidade das classes 3 e 4. A gente tem o quórum de instalação ok, mas eu não sei se em ata a gente pode constar Não, que tem... cara, desculpa, a gente colocou errado aqui mesmo, a gente vai retificar. Ah, tá, perfeito. Que a classe 1 e 2 ok, mas a 3 e a 4 não tem quórum de 100%. Não, a gente vai retificar aqui, desculpa, a gente foi colocando direto aqui. Não... E eu peço a gentileza também, lá na fala inicial, quando o Dr. Breno colocou que o tribunal determinou a realização dessa assembleia, que a recuperanda, embora acate a decisão do tribunal, né, ela discorda e vai se manifestar nesses termos lá no referido recurso. Tá, deixa eu incluir aqui só um minutinho. Lá em cima, eu acho que antes do quórum. Coloca assim, deveres ter a obrigação de organizar. Em resposta... Porque a gente tinha achado que no texto que você mandou, você já tinha feito referência que você discordava da decisão. O Jorge da Beck, você pode subir para a gente, por favor? Vai estar no final da página 1, que o Jorge está querendo. Aí. Ô Jorge, o que você quer que coloque aqui, cara? Eu estou escrevendo rapidinho aí. Se quiser ainda fazer a leitura, depois a gente faz a inserção. Beleza, tá bom. Tá? Então, vamos dar continuidade. Continuando, o advogado da recuperanda solicitou para constar em ata que a recuperanda apresentou modificativa e substituição ao plano anteriormente apresentado, alterando basicamente as condições de pagamento das classes 2, garantia real, 3, criografária e 4, microempresa e empresa de pequeno porte, mantendo-se as mesmas condições de pagamento dos credores da classe trabalhista classe 1. Nas classes 3 e 4, houve aumento do deságio de 80% para 90%, a permitir a redução do prazo de pagamento de 15 para 10 anos. Além disto, para as classes 1, 3 e 4, foi alterado o índice de correção, que era calculado pela TR, mais juros de 1% ao ano, para índice global 3% ao ano, melhorando as condições de atualização do crédito. Ainda foi alterada a cláusula que previa suspensão de garantias, passando a constar a possibilidade de suspensão condicional de execução em face de avalistas, com obrigados e garantidores. Foi alterada também a cláusula que previa a convocação de nova ACG em caso de evento de descumprimento do plano, para constar o dispositivo expresso na lei. Artigo 61, parágrafo 1º. Para a classe 2, como não houve alteração substancial, transcrevemos a seguir. 7.2, classe 2, garantia real. Para esta classe de credores, a proposta consiste no pagamento de forma igualitária dos créditos, sem qualquer deságio sobre o valor de face, em duas partes nas seguintes condições e prazos. A primeira parte, no montante correspondente a 80% do crédito concursal, tranche 1, será paga em 150 parcelas iguais mensais e sucessivas, iniciando-se no 18º mês subsequente à data de homologação judicial do plano. Os valores das parcelas da tranche 1 serão atualizados pelo índice da Selic, com juros de 1% ao ano, incidentes a partir da data de homologação judicial do plano. Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela prevista na cláusula 7.21, relativa à tranche 1, o credor concederá à recuperanda, excepcionalmente, um prazo adicional de 30 dias corridos para o efetivo pagamento, período de cura, a contar do vencimento de cada parcela,
independentemente de aviso ou notificação. Passado esse prazo adicional, sem que haja o pagamento, considerar-se-á o inadimplemento da respectiva parcela e do plano. A segunda parte, no montante correspondente a 20% do crédito concursal, tranche 2, será paga em única parcela, no prazo de 169 meses, contados a partir da data de homologação judicial do plano, observadas as condições previstas na cláusula 7.2.2.2. O valor da parcela da tranche 2 será atualizado pelo índice da Selic, com juros de 1% ao ano, incidentes a partir da data de homologação judicial do plano. Exclusivamente na hipótese de 1. A recuperanda está integralmente adimplente com o pagamento de todos os valores relativos à tranche 1. 2. A coobrigada ótima está integralmente adimplente com o pagamento de todos os valores relativos à tranche 1, também prevista no âmbito do seu plano de recuperação judicial. 3. Que todas as obrigações financeiras e não financeiras previstas no plano estejam cumpridas. E, ainda, 4. Caso não seja verificado qualquer evento de inadimplência do plano, o credor considerará a recuperanda, quando do vencimento da parcela única da tranche 2, um desconto incidente exclusivamente sobre a referida parcela, exonerando a recuperanda e ou seus coobrigados de seu pagamento, a título de bônus escalonado de adimplência. O credor concorda expressamente que as garantias reais ou fidejussórias serão mantidas em sua integralidade, até o cumprimento integral dos planos previstos nessa cláusula 7.2, ficando suspensa a exigibilidade de tais garantias em face dos sócios, avais, fiadores, coobrigados ou obrigados de regresso, durante o cumprimento do plano. O representante do Banco Santander Brasil S.A. informa que a rejeição do plano recuperacional decorre das péssimas condições econômicas propostas pela recuperanda para a classe quirografária. Ademais, o banco ressalva as cláusulas ilegais contidas no plano de recuperação judicial e seu aditivo, quais sejam: 1. As cláusulas que impedem a imediata convocação em falência da recuperação judicial, na hipótese de descumprimento das obrigações assumidas, nos termos do artigo 73, 4 da Lei 11.101 de 2005, inclusive aquela que prevê a convocação de Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento. 2. As previsões que implicam em exoneração das garantias e garantidores contratuais, bem como aquele de suspensão das medidas contra os garantidores. Assim, o banco reserva-se o direito de prosseguir com as demandas judiciais em face dos avalistas, fiadores e coobrigados, a menoscabo do quanto disposto dos artigos 49, parágrafo 1º, e 59 da Lei 11.101 de 2005. Firme nas razões postas, o banco informa as razões da rejeição do plano recuperacional. Espera só um minutinho. O doutor Sérgio pediu a palavra. Jorge, você pode abrir para o doutor Sérgio, por favor? Só um momento. Está liberado o microfone do doutor Sérgio. Senhores, em relação à inclusão daquela cláusula que eu coloquei, que eu pedi para inadimplemento das obrigações de pagamento na data do vencimento, né, a incidência de encargos moratórios, não sei se ela ficou mais embaixo na ata, mas eu gostaria que ela ficasse logo após aí a transcrição do plano de recuperação no que se refere à classe 2. Foi inserido mas no final da ata? Está inserido depois do Banco do Brasil, que a gente colocou Banco Santander, Banco do Brasil e depois você. Mas eu acho que ficaria melhor, porque, na verdade, eu até falei antes e fica logo depois da apresentação do plano, né? Da relação à classe 2. Tá bom, a gente inverte.
Coloca o Eu até coloquei, estou mandando de novo aqui no chat. Porque aí já fica topograficamente bem colocado e mais compreensível, né? Tá bom, doutor, só um minutinho que a gente vai só mudar aqui a ordem. Ok, obrigado. Só um minutinho que a gente está ajustando aqui, viu? Vamos dar sequência à leitura. O doutor Sérgio, a gente já inverteu aqui já, mas aí vamos ler do jeito que estava aqui, que acho que fica mais prático. Esse aqui já está projetado. Continue ao Brasil. Isso. Continuando. O representante do Banco do Brasil S.A. solicitou para constar nessa ata que discorda de qualquer tipo de inovação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante os obrigados fiadores avalistas, conforme previsto no artigo 49, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005. E ainda mais, o Banco do Brasil discorda do deságio de condições de pagamentos apresentadas e extinção das obrigações perante os co-obrigados /fiadores /avalistas, com o cumprimento integral do PRJ, reservando-se o direito de ajuizar a cobrança judicial dos créditos em face destes, nos termos do artigo 40, do parágrafo 1º, artigo 49 da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência. B. A alienação de ativos da recuperanda deve ser efetuada na forma do artigo 142, inciso 1º da Lei 11.101 de 2005, sendo que o Banco do Brasil S.A. se reserva o direito de não anuir em provável alienação de bens imóveis gravados com hipoteca em seu favor, conforme previsto no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005. C. Na contabilização das operações incidirá IOF na forma da legislação vigente. O representante do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, solicitou que consignasse em ata a inclusão na cláusula do plano de recuperação judicial da hipótese de não pagamento na data do vencimento de qualquer parcela prevista na cláusula 7.2.1, relativa à tranche 1, que haverá incidência dos encargos moratórios previstos no contrato que deu origem ao presente crédito. Na sequência, o administrador judicial colocou em pauta para votação o plano de recuperação judicial da Sociedade Costa Campos Limitada, tendo o seguinte quórum. Sociedade Costa Campos Limitada, 100% da classe trabalhista correspondente ao valor de R$ 983, 100% da classe com garantia real, correspondendo ao valor de R$
R$ 4.876.523,53. 60. A gente vai corrigir aqui, é 61,54% da classe quirografários, correspondendo ao valor de R$ 4.940.726,42. 100% da classe microempresa, empresa de pequeno porte, correspondendo ao valor de R$ 25.816,20. Em análise sobre o percentual geral, computou-se 77,15%, correspondendo ao valor de R$ 9.844.049,15 do total dos credores presentes, pelo voto da aprovação da suspensão. Suspensão não, do plano, né? Do plano. Do plano de recuperação judicial. Ficou, então, aprovado o plano de recuperação judicial da Sociedade Costa Campos Limitada, às 10h55. O presidente declarou encerrados os trabalhos. Esta ata foi lida e, em ato contínuo, foi assinada pelo presidente, pelo secretário, pela recuperanda e ainda por 2 membros de cada classe votante. Artigo 37, parágrafo 7º da Lei 11.101 de 2005. Obrigado, Aldo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente vai só fazer esses ajustes que a gente discutiu aqui agora, depois a gente projeta de novo a ata, e aí nós não vamos ler, vamos só passar. Caso alguém tenha algum questionamento, coloque no chat, pode ser? Um minutinho.
Doutor Jorge, vai passando com mais calma para o pessoal, para eles irem lendo, e aí qualquer dúvida, quem tiver, por favor, manda no chat. Jorge, obrigado. Eu mandei um outro para você agora, uma outra versão, só com essa inclusão que o Jorge aqui da Recuperando pediu. Se você puder só projetar ela, só um trecho que fala, dessa fala, vai estar na página 2. Não, mentira, na página 1.
Acho que é aí mesmo. Doutor Jorge, está de acordo? Jorge da Recuperação. Isso, beleza. Mas algum credor tem alguma observação, algum detalhe na ata? A gente já pode passar para a assinatura. Acho que só pulou um pedacinho aqui, né? Depois, deixa eu ver como é que eu aqui. Aqui embaixo. Se só dar um delete aqui, acho que você passou. Não posso fazer. Podemos mandar por e-mail, sim. Só peço que quem quiser a ata, já coloca o e-mail aqui no chat, que a gente manda mais tarde. Resolveu? Só peço que desça aqui rapidinho. Doutor Jorge, eu vou te mandar a ata, então, na versão final, e aí, se a gente já passa para as assinaturas, eu queria pedir aqui, por favor, para os mesmos credores que assinaram da última vez, foi a doutora Ingrid, doutor Sérgio, doutora Paula, doutora Amanda, e agora a gente só incluiu também o doutor Guilherme, para assinarem a ata. O pessoal da Bex vai mandar o link e aí você explica direitinho, tá bom, Jorge, por favor? Perfeito, doutor. Peço a todos que vão assinar a ata que aguardem um momento, que vamos estar preparando, e quando eu enviar no e-mail, eu estarei avisando. E aí, só para agilizar também, os demais credores que não vão assinar a ata já estão liberados, a gente encerra a assembleia com o plano aprovado. Agradeço a todos. Qualquer dúvida, questionamento, estamos à disposição. Muito obrigado. Jorge, acho que a gente pode cortar a transmissão também. Excelente dia para todos e aos que participarão da Assembleia da Ótima, até mais tarde.